Então, bem, o que eu quero trazer para vocês, gente, eu vou trazer dois argumentos aqui, tá? É como ele descobriu a área e o volume da esfera, tá bom? Então isso aqui eu tirei desse material, que é o cálculo com geometria analítica, né, volume 1 do Simons. E isso tá, no caso aqui, ó, nesse meu livro aqui, tá aqui na página 601, tá no apêndice A3, ó, tá? Como Arquimedes descobriu a integração, tá? Então é um argumento bonitinho. Isso não só está no volume 1, como também está no volume 2, tá? Trata-se do mesmo texto, tá? O autor replicou, tá? Esse aqui é o volume 2, ó, tá? Né? O mesmo autor, cálculo com geometria analítica. E aqui também no final é o mesmo texto, tá? Trata-se do mesmo texto, do mesmo argumento. Beleza? Está registrado aqui. Aí eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? Repassando aqui a ideia para vocês dessa conta, né? Que foi feita ali. Inclusive, em certo momento eu vou, né, usar aqui a figura dele aqui, ó, tá bem? Então, apresentado aí a referência, tá, de onde eu aprendi, né, onde eu li isso pela primeira vez, esse livro. Inclusive esse livro é fantástico, tá? Esses dois livros de cálculo aí, principalmente os apêndices desse livro, né, que conta um pouco de história e tem algumas curiosidades matemáticas, tá? Então, qual é o início do argumento de Arquimedes, né? Então, eu não sei em que ano ele nasceu, Arquimedes, mas eu lembro do falecimento dele, foi 212 a.C., tá? Então, ele viveu nessa época aqui, esse aqui é o falecimento dele. Bem, a ideia dele é o seguinte, a primeira coisa que ele trabalha com a circunferência, olha, ele observando a equação da circunferência, uma circunferência de raio A, tá? E centrada, né, deslocada do centro da origem, de forma que ela tangencia aqui o eixo Y, tá? Seria uma coisa assim, ó. Nossa, tá horrível meu desenho, né? E aí, o que acontece aqui? A equação dessa circunferência, né? E aí o texto ali, ele até destaca que eles dominavam já essas fórmulas, tá? Por exemplo, ele já sabia que a partir de um ponto, né, a distância de um certo ponto, né, com retas perpendiculares, né, a circunferência tinha uma equação desse tipo. No caso dessa daqui, modernamente a gente registra assim, né, ela teria a equação é x menos, né, o centro aqui é a, né, x menos a ao quadrado mais y quadrado, que esse centro aqui, ó, é o ponto A para o x, 0 para o y, né? E aí a equação da circunferência ficaria assim, ó, o centro, né, A 0, a y menos 0 é y, igual a ao quadrado, né? Porque o centro é A 0 e o raio é A, né? Esse A aqui ele serve de raio para essa circunferência. Tá bom? Desenvolvendo isso aqui, ó, x quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, né? Mais y quadrado vai ser igual ao quadrado. Tá? Vou cancelar esses dois aqui e passar isso para o lado de lá positivo. Então, essa circunferência ela tem por equação x quadrado mais y quadrado igual a 2ax. Tá bom? E aí que vem a nossa análise, tá? Que é olhar para essa fórmula aí dessa circunferência. Tá? Lembrando que também Arquimedes já tinha descoberto, né, a área da circunferência, que é πr ao quadrado. Tá? Então, eu imagino que na presença, né, de um quadrado, se a gente multiplica por π, a gente tem áreas de coisas, né, de uma circunferência. Tá? Então, por exemplo, bem, para uma mente investigativa, e já pensando em áreas de circunferências, se a gente multiplica essa equação por π, ó, πx quadrado mais πy quadrado vai ser igual a 2π
AX, ó, a gente tem duas áreas aqui, ó, né? Uma área de uma circunferência. Bem, lembrando que x e y aqui são pontos aqui nessa circunferência, né? Então, eu vou pegar um ponto aqui nessa circunferência. Então, por um x aqui, ó, um ponto xy, né, tá sobre essa circunferência quando satisfaz essa equação aí, ó. Essa equação aqui, tá bom? E então, se eu pego um ponto na circunferência, que é esse caso aqui, ó, que satisfaz essa equação, e multiplico por π, a gente tem aqui a área de duas circunferências. Uma é essa daqui, ó, que é πy², tá? Y é isso aqui, ó. Isso aqui é y. Então, bem, antes de qualquer coisa, né, o Arquimedes, ele imaginava a esfera como sendo girar esse círculo aqui, ó, né, em torno do diâmetro dele. Dá um peteleco aí, ó, gira ele aqui, ó. Isso aqui forma a esfera, tá? Então, esse argumento todo que eu estou desenvolvendo aqui é para encontrar o volume da esfera, tá bom? É o volume da esfera. Tá? Nessa direção que eu estou argumentando. Vamos lá. Então, aqui a gente tem πy². Então, isso aqui, se a gente for buscar, olhar isso aqui com área de uma circunferência e tentar buscar essa circunferência, se eu dou um peteleco aqui, ó, é como se isso aqui girando, é como se a gente tivesse com essa parte aqui, ó, fosse a área dessa circunferência aqui, ó. Quando essa região girar aí, ó, tá? Né? Porque justamente o raio dessa circunferência é y. Beleza? Então, né, se você dá um peteleco aqui, essa figura gira aqui, ó, vai formar uma circunferência aqui, ó. Né? Nessa esfera que vai ser formada, tem essa circunferência aqui, esse círculo, né? É a área desse círculo. Tá bom? Essa parte aqui, ó. E isso aqui também, ó, é a área de um círculo. Né? É um círculo de πr², é um círculo de raio x, tá? E onde é que está x aqui, ó? A princípio, né, eu poderia até pensar que é o raio dessa circunferência aqui. O que é de fato, né? É desse círculo, né? Eu estou falando de circunferência o tempo todo, né? Círculo envolve o interior, tá bom? Só que aí Arquimedes verticalizou o problema, né? Esse disco, porque se a gente traça a reta, essa reta aqui, ó, inclusive vai passar aqui, bem aqui em cima, que é a reta y igual a x, ó, tá? Lembrando que aqui é a, né? Esse ponto aqui é o 2a, aí eu traço aqui a reta y igual a x, tá? Então, se aqui é x também, né? Nessa reta. E aí aqui a gente tem né, uma outra circunferênciazinha aqui, ó. Tá? Circunferência, outro círculo aqui, ó, que é esse aqui, ó. Tá? Que vai, né? Esse raio aqui que é x, ó, tá? Isso aqui dá um círculo, tá? Bem, se a gente vai até em cima, ó, até na circunferência, é essa área, πr². Se a gente vai daqui até essa reta y igual a x, é esse círculo aqui, ó, né, com raio x, ó, tá? Que é esse círculozinho aqui. Beleza? Então, ele identificou isso aí. Beleza? Então, e esse x aqui, gente, né, esse valor de x, que é essa distância daqui para cá, ó, esse x ele está variando de 0 até 2a, né? Ele varia de 0 até 2a. Tá? Então, e aí, o que acontece? Uma outra parte aqui, que a gente pode estar indagando, é o que seria esse lado direito aqui, ó. Tá? Esse lado direito não tem quadrado, né? Não dá para pensar como uma área. Tá? Então, a gente teria que introduzir um quadrado aí. E aí, a gente, nas notações lá do Arquimedes, a gente percebe que ele multiplica essa equação toda agora por 2a. Tá? Por 2a. Então, ele chega, essa equação ela acaba ficando 2πx² mais π
y quadrado igual a... Aí, multiplicando por 2a dos dois lados, esse 2a do lado direito vai encontrar esse 2a aqui, ó. Então, aí a fórmula fica aqui, ó, x que multiplica π que multiplica 2a ao quadrado. Beleza? Isso aqui é o que, gente, né? É a área de quê? Né? Então, essa área aqui, ó, esse πr ao quadrado, né? Ele é a área do seguinte, ó. É a área de uma circunferência de raio 2A, certo? Então, né, que é πr ao quadrado, então é uma circunferência de raio 2A. Reescrevendo aqui a nossa figura, eu vou aproveitar aqui, reescrever, tentar fazê-la mais bonitinha, vamos ver se eu consigo aqui. Tá? Então, o centro aqui é A, tá? Aqui tem a identidade, né, que é a diagonal aqui, ó. Aqui é 2A, e essa altura aqui vai ser 2A também. Então, esse ponto aqui tem coordenada 2A, aqui é A, essa altura toda aqui, ó, também é 2A. Beleza? Aqui está o nosso Y, aí eu peguei um X qualquer aqui, ó. Um X, ele está aqui sobre a circunferência, tá? Então, isso aqui é Y, né? Isso aqui é X. E quando a gente gira né, isso tudo aqui, ó, a gente tem, então, esse círculo aqui, tá? Tem um círculo menor, tem esse círculo maior aqui. E nesse mesmo lugar, se a gente for até aqui em cima, ó, que isso aqui é o 2A, tem esse círculo grandalhão aqui, ó. Né? Formaria um círculo grandão aqui, ó. Então, se toda essa estrutura girar em torno aqui do eixo X, ó, a gente vai ter que esse círculo aqui grandão vai formar a esfera. Tá bom? Pensem comigo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, vai formar um cone, né? Ele vai formar um cone, tá? E esse quadrado aqui, ó, esse quadrado aqui, ele vai formar um cilindro, tá? Então, tem 3 sólidos envolvidos aqui. Tá bom? Então, a gente tem esse círculo, né? Esse círculo aqui. Tem esse triângulo aqui com o interior dele, né? A região limitada por esse triângulo. Quando girar, vai formar um cone. E esse quadrado aqui, né? Que ele é 2A assim e 2A de altura, vai formar um cilindro, né? Um cilindro aqui assim. Beleza? E aí, trazendo a nossa fórmula para cá, ó, o nosso 2A que multiplica πx quadrado mais πy quadrado igual a x π, né, e 2A ao quadrado, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem isso aqui é a área, né, desse disquinho aqui, que esse disco aqui é como, bem, girando isso tudo em torno do eixo X, a gente forma esses 3 sólidos. Se você pega esses 3 sólidos e corta com um plano aqui, ó, tá? Né, com um plano perpendicular ao eixo X nesse ponto aqui, ó, né? Esse plano ele vai cortar os 3 sólidos, tá? A interseção desse plano com a esfera, que dá esse círculo aqui, ó, né, tem por área essa parte aqui, ó. A interseção desse corte, né, no cone, e aí eu vou completar o cone aqui, ó, como se esse cone, tá, né, tem um cone aqui, ó, e esse cone é essa circunferência aqui, ó, que no fundo é essa daqui, ó, que vem até aqui no cone aqui, ó, tá, esse círculo aí, tá? E esse lado direito, ele é o quê? Esse lado que é só essa parte aqui, tá? Então, aqui eu isola esse 2A e aqui eu vou isolar esse x aqui, ó. Então, esse π 2A ao quadrado é a área com o cilindro, é o corte do cilindro, que é essa circunferência grandalhona. O cilindro ele vai estar aqui, ó. Tá bom? Então, tem esses 3 sólidos e esses 3 cortes aí. Tá bom? E aí, gente,
eu acho que você já sabe, né, que o Arquimedes ele estudava, né, essas coisas de alavanca, estudou empuxo, né, flutuação de corpos na água e tal. E ele, né, ele usou um argumento aqui de mecânica, tá? Mecânica física mesmo, tá? Porque ele, atento já aos experimentos dele, as propriedades de alavanca, essas coisas, aqui é que tem um pulo do gato, né? Que é um argumento totalmente, né, diferente das técnicas que a gente usa hoje. O que foi que ele percebeu? O que está escrito aqui? Ó? Que a soma dessas duas áreas multiplicada por esse valor que é 2A, tá? Tá dando x vezes, né, essa área aqui, ó. Beleza? Tá dando x vezes essa área. E aí, o que foi que ele imaginou, tá? Então, ele imaginou o seguinte, ó. Eu estou pressupondo, né? Não que eu esteja dentro da mente dele. Então, esse fator aqui, gente, junto com esse outro aqui, ó, eles estão balanceando esses dois números aqui. Essa área com essa soma dessas duas áreas, tá? Imagino eu, né, que ele deva ter... Bem, só relembrando o princípio lá da balança, né, gente? Se a gente tem aqui uma prancha aqui, ó, e tem um ponto de apoio aqui, ó, né? Então, aqui a gente... Bem, e aqui tem uma certa distância D1 aqui, ó, né? D1 e aqui tem uma certa distância D2, ó, tá? Então, para uma massa aqui, ó, né, colocada aqui nessa ponta, que eu vou chamar de Mzão, tá? Aqui eu vou chamar de Dzinho, e aqui eu vou chamar de Dzão, que é maior, né? Essa distância é maior. Eu vou chamar uma massa aqui que vai ser menor, Mzinho, tá? Então, para essas massas ficarem em equilíbrio nessa balança, elas ficam em equilíbrio exatamente quando Mzão é igual, né, essa distância vezes o Mzinho. Dzão vezes Mzinho. Beleza? E aí, isso aqui que inspirou o Arquimedes a pensar o seguinte, ó, a pensar em que esses discos aqui, ó, se ele construísse esses discos aqui, ó, e colocasse numa balança com essas distâncias aqui, ó, então isso aqui é como se fosse um disco, então ele está transformando que área em massa, né? Então, pensando ele, que, né, a gente se colocando no suposto pensamento de Arquimedes. Então, essa área somada com essa, né, e portanto esses dois objetos aqui juntos formariam um certo sólido, né, dois discos, tá, postos, né, colocados a uma distância de um ponto, né, de apoio. A essa distância aqui, ó, ela se coloca em equilíbrio com esse disco aqui, que é o grandalhão, colocado a uma distância x do mesmo ponto de equilíbrio. Tá bom? E aí, gente, eu acho que agora aqui dá para vocês entenderem essa figura que ele fez. Tá? Essa figura aqui, ó. E o que é que essa figura aqui traz pra gente? Ela traz exatamente isso aqui, ó. Então, só esclarecendo para vocês, isso aqui é o desenho que eu fiz grande para vocês, né? Então, desse ponto aqui até aqui é o y, daqui até aqui é o x, e daqui até aqui é o nosso 2A. Tá? Então, aqui dá para ver, ó, um cone, né? A esfera e o cilindro aqui, ó, quando a gente gira isso aqui em torno do eixo x, desse eixo aqui, ó. Tá bom? E aí, a nossa fórmula, que inclusive está aqui atrás, ó, livro, que é essa daqui, ó, né? Ela sugere, né, que esses dois discos a uma distância 2A de um certo ponto, eles vão se colocar em equilíbrio com esse disco aqui, ó, o π2A ao quadrado a uma distância x, que é aí que eu trago para essa figura aqui, ó, tá? Então essa figura aqui eu vou até pintar, nesse livro ela não está pintada, tá bom? Aqui também, ó. Então, observe o seguinte,
Então, se a gente pega esse discão aqui, ó, dessa esfera, que no caso é esse aqui, ó, tá? E a gente constrói isso de metal, de alguma coisa, de madeira, de pedra, né, com uma mesma altura ali, ó, né? E aí o que que acontece? Esse disco, junto com esse outro aqui, ó, com esse do conezinho aqui, esse menorzinho aqui do cone, tá aqui ele. Esse cone aqui, gente, esse desenho aqui da esfera é só ilustrativo, tá? Provavelmente o Arquimedes construiu dois, ou eu já sabia, né, da teoria, né, que já tá, é o que está escrito ali, ó, é imaginar que se você constrói um disco de metal, né, exatamente, né, com essa medida aqui, né, com essa medida aqui, ó, né, com esse raio aqui, ó, tá? E junto com esse outro aqui, ó, e coloca numa balança os dois pendurados a uma distância 2A de um certo ponto, ó, ele vai, bem, a esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, é esse x aqui, ó, é a essa distância x aqui, ó. Então, esse disco aqui, a essa distância x, que é essa mesma aqui, ó, e aí eu vou aqui para a nossa figura maior. Então, o que é que ele fez? Ele pegou esse disco aqui, médio, com esse pequeno, colocou uma distância 2A para cá, portanto, essa distância aqui, ó, tá? Ele pendurou os dois aqui no seu centro de massa, aqui então aqui está o médio vai passar aqui assim, né? E aqui esse menorzinho. Essa distância aqui não importa, tá? Aí ele colocou esse pequenininho pendurado aqui, ó. Tá? Uma distância 2A. Tá? Então, esses dois discos aqui, ó, pendurado a uma distância 2A, eles se colocam em equilíbrio com esse disco grandão, tá? Com esse disco grandão, a uma distância x aqui, ó. Tá? Desse ponto de apoio aqui, ó. Vou botar aqui um ponto de apoio aqui, ó. Tá bom? Que é essa figura aqui, ó. Tá? Esse desenho aqui é um desenho clássico aqui né? Não está focando direito, né? Acho que dá para vocês verem direito aqui, ó. Tá bom? Que é essa figura aqui, ó. E aí aqui ele tá a distância x, aqui tá 2A. Beleza? Então agora imaginem vocês esse nosso x aqui, ó. Esse ponto x aqui, ó, eu digo para vocês que ele está variando de 0 até 2A, né? Esse x aí, ó. Então, imagina vocês que para cada x desse, essas duas circunferências, aqui, nessa mesma posição, elas ficam em equilíbrio com essa. Né? Com essa nessa posição x, ó. Tá? Então, se esse x se desloca para a direita aqui, ó, né? Então, a gente tem que essa circunferência aqui, né, quando a gente corta aqui, ó. Então, a gente tem que essa circunferência aqui, junto com essa daqui do cone, tá? Fica em equilíbrio com essa daqui, ó. Só que essa grandona não muda, ela é sempre a mesma, né? Nessa posição agora. Aqui é o novo x, ó. Aqui é um x1, aqui é um x2, tá? E aí, essa circunferência aqui com essa, a gente pega as duas e traz para cá, tá bom? Né? E coloca de pendurada aqui, ó. E essa grandalhona, a gente deixa ela aqui na posição que ela está, porque ela tem que estar essa distância x aqui do ponto de apoio. E aí que vem, gente, o que a gente chama de o primeiro argumento de integração, tá? Registrado na história da matemática, tá? Que é o seguinte, ó. Quando esse ponto x ele se desloca de 0 e vai andando aqui, ó, até 2A, essas áreas aqui, ó, né? Essas áreas aqui, ó, todos os pares de discos, né? Que é o pequeno com esse médio, né? Se você juntar todos eles aqui, ó, né, de pendurado nesse mesmo ponto, os da esfera vão formar a esfera, eles vão acabar montando a esferinha aqui toda, né? E os médios, como esses aqui do cone, eles vão formando o cone aqui, ó. Tá? Então, quando o x varia de 0 a 2A, e esse que é o pulo do gato, tá? Que é o grande argumento, tá? Que é esse pontinho aqui, ó, você escolhe um x aqui, pega esses dois discos aqui, ó, o do cone e da esfera, coloca em equilíbrio aqui, tá? E deixa o grandalhão na posição x, ó, tá? E aí você pega esse x e vai variando. Quando esse x começa a variar, esses discos que estão pendurados aqui, ó,
Os da esfera vão formar a esfera toda, vão varrer a esfera. O do cone vão varrer o cone todo, tá? E esse disco aqui, que a cada x ele está na posição x, ó, ele vai se deslocar da posição 0, que é essa face aqui do cilindro, ele vai se deslocando, porque é o mesmo disco, ele vai se deslocando para a direita e vai varrer todo esse cilindro aí, ó, né? E aí Arquimedes percebeu que esses três corpos aqui, ó, já sólidos, né, eles ficariam em equilíbrio, né, de acordo com esse raciocínio aí, ó, tá? Porque eles seriam formado esse cilindro por uma união de discos, né, de lâminas de metal, vamos pensar assim, lâminas de metal. E a cada posição dessa lâmina de metal, ela corresponde a duas lâminas horizontais aqui, ó, uma na esfera e outra no cone. E essas duas lâminas, né, essas áreas, esses objetos, eles ficariam em equilíbrio com isso aqui exatamente na posição X lá. Tá? Então, caminhando o X daqui para cá, isso aqui varre o cilindro, e essas duas regiões, uma varre a esfera e outra varre o cone, tá? Gerando aí, portanto, três objetos sólidos que ficariam em equilíbrio. Tá? Então, se eles ficam em equilíbrio, gente, o volume deles, né, olhando como massa, né, o volume, transformando ele com massa, usando esse volume como massa numa balança, essa balança ficaria em equilíbrio. Tá? E aí resta a gente agora usar a ideia da balança lá de Arquimedes para colocar esses corpos em equilíbrio. Beleza? Então, a conta final seria qual aqui para nós? É a conta da balança aqui, ó. Tá? A conta da balança aqui, ó. O volume da esfera, que eu vou chamar de V, tá? De V, tá? Somado com o volume do cone, esse volume do cone, tá? E qual é o volume desse cone, gente? Esse cone, aqui, ó, esse cone aqui, ó, né, que saiu daqui e ficou em pé aqui embaixo, tá? Né, que é esse cone aí, ó, ele tem 2A, o raio da base dele, ó, é 2A e a altura dele é 2A, tá? E também já era conhecido de Arquimedes o volume do cone, tá? Que é a área da base, que seria πr ao quadrado, que no caso ali, né, a área da base, vezes a altura, né, dividido por 3. Tá? Então, esses dois sólidos, a esfera e o cone, né, suspensos aqui, ó, a balança está aqui, ó, o ponto de apoio é isso aqui, suspenso a uma distância 2A, ou seja, isso aqui vezes 2A, vai ser igual. Observem como os dois eles estão suspensos nesse ponto, não precisa fazer conta com o centro de massa deles aqui não. É como de fato eles estivessem assim, ó, pendurados aí nesse ponto. Então, né, todo o peso dele, né, a massa dele está concentrada aqui nesse ponto. Tá? Esse cilindro, por sua vez, né, com relação a esse ponto de apoio, e a massa dele está distribuída toda aqui do lado direito, a gente pode, bem, é equivalente, né, o que ele exerce ao longo de toda essa parte direita aqui da balança, é como se toda a massa dele tivesse concentrada aqui, ó, nesse ponto, no centro de massa dele, que é o centro, né, geométrico dele mesmo, que é o centro de massa dele. Então, eliminando o cilindro, né, então o volume do cilindro é o que? Essa área aqui desse disco, tá, que é πr ao quadrado, né, que é πr ao quadrado, é o volume do cilindro. E aí a gente vai colocar essa massa toda, né, pensar que esse volume é proporcional à massa, e toma o volume por massa, no centro de massa dele. Ó. O centro de massa desse cilindro é exatamente o centro dele aqui, ó, que é exatamente no centro dessa circunferência aqui, ó, que é bem o meio, tá? Então ele está uma distância A do centro. Tá? Aí. Então, isso aí se coloca em equilíbrio, tá? O equilíbrio daqueles três corpos, a gente pode escrever dessa forma aí, ó. Beleza? Que é exatamente isso que está escrito aqui, ó. Tá? Na parte aqui, ó, o volume da esfera, tá? Aqui é o volume
do cone, né? πr ao quadrado é a área da base, vezes a altura dividido por 3. Tá? Então, esses dois sólidos a uma distância 2A do apoio da balança vai ser igual a A, que é a distância do centro de massa do cilindro, vezes o volume do cilindro, ó, que é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Tá? E aí, olha, nessa conta toda aí, a gente só tem o V para isolar, tá bom? Então, isolando o V nessa história, tá? Então, aqui, vou fazer aqui essa conta aqui, então, V mais π, isso aqui vai dar 4, né? 4 vezes 2, 8, vai dar 8A ao cubo, né? Dividido por 3, isso aqui está multiplicado por 2A, está sendo igual, aqui vai dar π, aqui vai dar 4π ao quadrado, 4π ao cubo. Tá bom? Isso aí. E aí, tá certo? Acho que tá certo, né? Ao quadrado ao cubo, 2 vai dar 4, não. Então, simplificando aqui, ó, dá para cortar 2A aqui, ó, dá para tirar aqui, fica 2, corta um A aqui, fica ao quadrado, então, o V mais π, 8π ao cubo sobre 3 é igual a 2π ao quadrado, tá bom? Então, aí o volume vai ser 2π ao quadrado menos isso aqui, ó, menos o quê? Menos 8π ao cubo sobre 3. Tem alguma coisa errada aqui. Não, acho que eu fiz conta errada aqui. Tá? Aqui a gente quer deduzir que é 4/3 π r ao cubo. Tá? Que a gente quer deduzir aí. Acho que eu fiz conta errada aqui. A fórmula é a mesma, né? Deixa eu ver onde foi que eu errei. Então, aqui vai dar... Aqui está certo. Vai dar 4 vezes 2, 8. Então, vai dar 8π sobre 3. Aqui A ao quadrado vezes A vai dar ao cubo. Aqui está certo. Aqui vai dar 2 vezes 2, 4π. 4π A ao quadrado com esse A vai dar ao cubo. E aqui vai dar... Aqui vai dar o quê? Corta aqui, esse aqui vai dar 4 por 2, vai dar 2, tá certo? 2π. Esse ao cubo, eu tiro um A aqui, vai dar ao quadrado. Vai, tá certo. Então, isso aqui vai dar... Aqui vai dar... Aqui vai dar 6π, né? Tá dando 6π ao quadrado menos 8π ao cubo dividido por 3. Uai, que conta doida é essa? Não tá batendo, não. Então, aqui vai dar... Aqui não tá batendo. Tem alguma coisa errada aqui, gente. Deixa eu ver aqui nossa conta aqui. 4/3 π ao cubo. A conta tá certíssima. O volume, a fórmula 2A. Ah, errei aqui, ó. A conta tá... Aqui tá faltando... No meu volume aqui tá faltando uma coisa aqui que é o seguinte. O volume do meu cilindro. Aqui tá... Bem, aqui é a distância do centro de massa para o ponto. Aqui está πr ao quadrado, né, que é a área, essa área aqui do cone, né, que é a área, essa área aqui. Faltou multiplicar por essa altura aqui, ó. Tá? Então, aqui tem um 2A aqui, ó. Esse aqui tá errado. Tá? Então, detectado o erro. Aqui vai ficar... Então, vou corrigir esse ladinho direito aqui, ó. Tá? Então, esse 2A aqui, ó. Bem... Eu gosto de fazer a continha até o final. Mais π que multiplica 2A ao quadrado vezes 2A sobre 3, tá? Vai ser igual a A, que multiplica π, que multiplica 2A ao quadrado vezes 2A. Pronto. Bonitinho aí agora.
Agora não tem mais polêmica, que esse cara corta com esse, tá? E aí o volume vai ser igual a esse π, aqui vai dar 4, né? 4π ao cubo, menos isso aqui, ó, que é 8π ao cubo sobre 3, tá? E aqui vai dar 12 isso, menos 8 isso, né? O volume vai ser 4, então, vai dar 4π ao cubo sobre 3, tá? Que é 4/3 π ao cubo, beleza? Que aí é o volume da esfera, tá bom? Né? A fórmula obtida lá por Arquimedes. Bem, e aí ele obteve o volume da esfera, né? E como ele obteve a área da esfera? Tá? E aqui também vai ter um argumento de limite, tá? Um argumento de limite, né? Informal, né? Só uma ideia, que é o seguinte: ele sabe o volume da esfera, né? A esfera aqui de raio A. E aí ele descobriu uma relação entre o volume da esfera e a área da esfera. O volume em função da área, né? Uma relação entre essas duas grandezas aí. Tá bom? De que forma, gente? E aqui, mais uma vez, tem um indício, né? É o início aqui de argumentos envolvendo limites, né? Que é o que a gente diz que é a origem da integração, tá? Nessa argumentação. Então, Arquimedes pegou e imaginou o seguinte, ó. Você pega aqui uma esfera, tá? E triangulariza essa esfera, tá? Com triângulos curvos mesmo, tá? Você pega, né? Triangulariza ela com ela toda, né? Enche ela de triângulozinho, tá? Triangularizando ela toda aqui. Beleza? Aí você faz isso na esfera toda. Tá? É aquela coisa, esse triângulo, se ele for muito grande, a gente percebe muito essa curvatura aqui, ó, né? Se ele for muito grande, ele é uma coisa assim, ó. Tá? Mas se ele for muito pequeno, ele é praticamente plano, né? Se ele for muito pequenininho, essa área aqui, ó, tá? Né? E aí a gente imagina, então, todos esses triângulos pequenininhos, todos eles, né? Nenhum deles grande. A gente manda. Então a gente tem aqui esse triângulo, eu vou chamar de T1, triângulo T2, T3, e aí a gente tem T1, né? TN triângulos aqui, ó. E esses triângulos cobrindo toda essa esfera aí, ó. Tá? Com base em cada triângulo desse, a gente constrói uma pirâmide, né? Uma pirâmide em que a base dela está apoiada na esfera e a altura e o vértice superior dela é exatamente o centro da esfera. É como se a gente pegasse a esfera e olhasse ela como uma união de gomíneos, assim, ó, né? Isso aqui é o centro da esfera e aqui embaixo a gente tem um triângulozinho aqui assim, ó, um triângulo esférico. Essa partezinha aqui, ó, né, é a parte da esfera. Beleza? Imaginem vocês aí então é como se fosse um monte de gomínio, assim, como se você estivesse comendo. O que é uma fruta que se parece com isso, né? Que você tira os gomíneos e são pirâmides. Acho que a jaca é. Não, jaca não, como é? Esqueci já. É a pinha, professor, não, né? A pinha, não sei, acho que era não lembro. Acho que a pinha também é assim, né? Que você puxa e sai os gominhos assim, né? Então a gente pode entender, gente, que a esfera ela é uma união de pirâmides. Tá? Essas pirâmides elas não são, a base delas, né, não é um triângulo plano, tá? Mas é quase plano, né? Essas coisas que vão até o centro da esfera. Tá? Ela é cheia de gominhos. Mas uma coisa é o seguinte, ó, o volume da esfera é o que, gente? Ele é o somatório do volume dessas pirâmides, que eu vou chamar de PI, ó, essas pirâmides aí, ó. Beleza? O volume, que não é bem pirâmide, né? Esses PIs aqui, ó, esses gomíneos, esse monte de gomínio, não é bem uma pirâmide, porque a coisa não é plana. Mas está muito próximo de uma pirâmide. Quando esses
PIs aqui, ó, esses triângulos aqui, ó, eles ficam pequenininho, a área deles vão para zero, né, que eu vou chamar aqui a área desses triângulos aqui, ó, de cada tem um, todas elas, né, vão para zero. A gente pode dizer que essa base aqui, ó, no triângulo, na esfera, começa a ficar meio plana. Então, a gente pode usar a fórmula do volume da pirâmide para esses gomínios aqui, ó, né? Então, a esfera é cheia desses gomínios. Então, o volume da esfera é o somatório do volume desses gomínios. E o volume desses gomos é aproximadamente o quê? Ó? O volume de cada gomo, ó, do primeiro até o último. Vou botar aqui, ó, do primeiro gomo até o último gomo. O volume é o quê? É a área da base dele, né? É a área da base. E cada gomo desse, ele tem um triângulo, né, como base, que é a área de um certo triângulo desse aqui, ó, vezes a altura, tá? Essa altura aqui, ó, ela é exatamente o raio da esfera, né, dividido por 3, ó, que é a fórmula da área da pirâmide. Então, esses gomos, os volumes dos gomos, é o que? É a área do triângulo da base do gomo, tá? Que é essa areazinha aqui, ó, né? Vamos chamar isso aqui o TI, ó, é a área desse TI, tá? Vezes a altura aqui é o raio da esfera, que é A, dividido por 3, ó. Beleza? Isso aqui são constantes, ó. Então, elas podem sair desse somatório. Então, o volume, ele pode ser aproximado, né, pelo quê? Ó? Por A sobre 3 vezes o somatório das áreas dos triângulos. Tá? Os triângulos. Só que, gente, esses triângulos aqui, ó, que são curvos, e a gente aproximou por uns triângulos retinhos, né, como se eles fossem assim, ó, e a gente está aproximando por um triângulo reto, ó, esses dois triângulos, o triângulo esférico com o triângulo plano, né, com os mesmos vértices, né, eles têm área, né, quanto menor for esses triângulos, né, mais essas duas áreas estão próximas. Na verdade, uma tende à outra, né? Mas uma coisa é certa, né? A área desses triângulos todos, né, que varreu a esfera, somando todas essas áreas, gente, isso aqui se aproxima da área da esfera. Vocês concordam, não? Né? Esses triângulozinhos aqui, todos eles unidos, eles varrem a esfera, né? Se cada triângulo esférico desse você aproxima por um triângulo plano, que é esse aqui, ó, a área de um triângulo plano, né? O somatório da área desses triângulos planos, tudo, começa a se aproximar da área da esfera, principalmente quando todos eles ficarem pequenininhos, que aí eles ficam cada vez mais próximos do que seria um triângulo esférico. Então, o somatório das áreas deles, né, isso começa a se aproximar quando eles começam a ficar pequenininhos. Isso aqui, ó, esse somatório todo, ele começa a se aproximar da área da esfera, né? E isso aqui tudo começa a se aproximar para o volume, atender para o volume. Então, ele descobriu essa relação aqui, ó, né, entre o volume e a área da esfera, tá? Que aí o volume da esfera tem que ser o raio da esfera vezes a área dividido por 3. Tá bom? Então, e aí que vem, ó. Só que o volume ele já tinha descoberto, né? O volume é 4/3 πr ao cubo. E ele tem essa relação aqui, ó, que o volume é o raio vezes a área dividido por 3, ó. Né? Então, a gente tem a área da esfera. É só pegar esse volume que já é conhecido, né? E dessa relação entre volume e área da esfera, a gente descobre a área. Então, é só pegar esse volume e colocar ele aqui, ó, 4/3 πr ao cubo, tem que ser igual a Azinho, Azão, sobre 3. Tá? Aqui, então, a gente cancela esse camarada aqui, corta um aqui, sobra 2, e aí a área da esfera tem que ser 4π ao quadrado. Né? Então, aí a gente, né, tem aí o presente, né, para a humanidade do Arquimedes, a fórmula tanto do volume, né, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem o volume da esfera, né, que a gente, bem, vai usar isso, né,
por toda a nossa existência, né, que não vai mudar nunca essa fórmula, e a área da esfera também. Tá? Qualquer que seja outra galáxia lá nos extraterrestres, né, em outro lugar, né, essa fórmula aí é a mesma. Né? Então, e para a gente se deu aqui no século 3 a.C., tá bom? A forma da área do volume da esfera. Então, gente, essa coisa desse somatório aqui, ó, essa aproximação, né, imaginar que a base desses triângulos, desses gomos, né, começam a se unir e formar a superfície esférica, isso aí foi o primeiro indício de integração, tá? Um dos primeiros, né, indícios de uso da ideia de integral por Arquimedes. Tá? E aí hoje exatamente a nossa uma fórmula de integração que a gente faria hoje é isso, né? Fazer o somatório de I de 1 até N, né? Do volume desses PIs aí, ó, né? E pegar o limite, né? Quando a área de todos esses TIs aí tende a zero, tá? Isso aqui é uma espécie de integração, tá bom? Se escrever direitinho, a gente chega aqui numa integral aí em duas variáveis, tá? Uma integral dupla, tá bom? Beleza? Bem, era isso que eu queria trazer para vocês aqui, né, hoje. Se alguém tiver